Meus amigos, Toy Story 5 só tem apenas uma obrigação: provar que essa franquia ainda precisa e deve continuar a existir. Porque se for apenas bonequinho barato ali, nostalgia voltando, se for apenas isso, desculpa, tá? Mas isso não segura mais ninguém, tá? Não segura nem o público que é da época e também nem a nova geração. Porque assim, você que já assistiu o Toy Story, você sabe que Toy Story nunca foi apenas sobre brinquedo, e sim sobre você fazer uma pergunta que é até simples. O que acontece quando você mesmo, deixa de ser importante para alguém, para algo? É basicamente essa reflexão que todos os Toy Stories vêm fazendo com a gente. Só deu uma perdida ali no 4. É por isso que esse 5 é decisivo. No primeiro filme, o Woody, ele tá no topo, né? Ele é o brinquedo favorito do Andy. Só que aí chega o Buzz Lightyear. Ele acabou a paz para o Woody. O Buzz Lightyear, pessoal, ele chega cheio de luz, botão, aquela asa, aquela pose de herói espacial, sabe? E o Woody, ele acaba entrando meio que em colapso. Cara, isso aí antigamente era um dos brinquedos mais desejáveis na época, tá? Mas o problema de Woody não é que o Buzz, né, apenas existiu e apareceu. O problema para ele mesmo é a mudança que acontece. Woody era necessário. Quando o Andy escolhe outro brinquedo, então o Woody, ele sente que perdeu o próprio lugar dele. Então, isso que é o Toy Story 1. Então, tem muita discussão ali sobre ciúme, sobre medo, sobre insegurança, sabe? E o que acontece depois e também sobre amizade. Mas não somente ele acaba quebrando a cara, tá? O Buzz Lightyear, ele também quebra a cara, porque ele acha que é um patrulheiro espacial real, até descobrir que ele é apenas um brinquedo. Ele não voa, ele não veio para salvar a galáxia, tá? Ele é apenas um brinquedo. Só que ser brinquedo não diminui o Buzz, tá? Dá mais sentido para ele, na verdade. Então assim, o Toy Story 1, ele ensina que mudar dói, mas mudar não é o fim. E aqui pra mim é o melhor Toy Story, sempre a primeira franquia, sempre o primeiro filme é os melhores de todas as franquias, tá? E aqui pra mim é o melhor Toy Story, insuperável, e comenta abaixo qual o seu. Bom, meus amigos, aí temos o Toy Story 2, que aqui aumenta o problema. A questão agora é o tempo passando. O Woody, ele rasga o braço, ele fica na prateleira e ele vê o Woody meio que esquecido ali. Então, para o brinquedo, isso é praticamente uma sentença. O que ele viu o Woody passando foi a mesma coisa que ele sentiu. Depois, o Woody, ele conta a Jessie, bala no alvo e também o prospector, e recebe uma proposta tentadora: ir para o museu, ser admirado para sempre e nunca mais ser esquecido. Parece ótimo, né? Só que não, porque o museu, ele não é vida. Basicamente, o museu é apenas uma vitrine ali. A Jessie, ela teve uma criança, que no caso é a Emily, que foi amada de verdade e depois foi também abandonada. Não porque a Emily era má, mas é porque a Emily, ela cresceu. E essa é a parte cruel de Toy Story 2. Às vezes, ninguém é vilão. A vida, ela somente anda. Então, o Woody, ele volta para o Andy, mesmo sabendo que um dia as coisas vão acabar. Melhor viver algo verdadeiro por pouco tempo do que deixar passar a eternidade protegido dentro de uma caixa. Já o Toy Story 3 é onde a franquia, ela pega mais pesado, porque assim, o Andy cresceu, ele vai para a faculdade, né? Os brinquedos não são mais parte da rotina dele, e aí vem o trauma máximo. Eles acham que viraram basicamente lixo. A sacola preta, a confusão, a ida que eles acabam indo lá para o Sunnyside, sabe? Tudo isso nasce desse medo. Aquele medo de eles acharem que o Andy jogou eles fora. O Sunnyside parece até um paraíso, né? Criança todo dia, nenhum brinquedo vai ser esquecido, mas aí aparece o Lotso. E o Lotso, cara, não é somente um sim malvado, tá? Ele é um brinquedo abandonado que decidiu transformar dor em controle. E a cena do lixo? Aquilo ali é uma covardia emocional do Pixar. A Pixar adora fazer isso. Os brinquedos descendo para o fogo sem saída, de mãos dadas. Então aquilo não é uma cena infantil, é um fim de jornada. E lá pro final, o Andy entregando os brinquedos para a Bonnie é muito perfeito, porque não trata a infância como algo descartável. O Andy não joga fora, o Andy passa adiante o legado dele. E aí o Woody entende que amar às vezes também é você deixar a pessoa ir, deixar a pessoa seguir em frente. Só que assim, o Toy Story 4, ele mexe em uma ferida quase que igual, mas tem uma diferença. Porque assim, o final do Toy Story 3 parecia de fato um final perfeito, mas o Toy Story 4 faz uma pergunta bem exemplar: e quando o propósito que guiou sua vida acaba? Porque o Woody, ele tá com a Bonnie, mas a Bonnie não liga tanto pra ele. Ele não escolhe o Woody, ele não precisa do Woody, ela não precisa dele no caso. Aí que entra um outro personagem novo, que é o Fork,
que é literalmente um lixo com olho, um palito e um arame. Só que a Bonnie, ela ama o Fork. Essa é a genialidade da franquia. O valor, cara, não tá no objeto, está no laço dela. Então o Fork, ele acha que basicamente é um lixo, só que pra Bonnie é o maior dos maiores confortos dela. E isso é bem construído e é bem interessante, tá? É um dos acertos do Toy Story 4. Sei que não é dos melhores, pra mim é o pior da franquia, tá? Se bem que não tem nenhum pior, mas eu colocaria aí na classificação mais baixa. Porém, ele tem diversos apontamentos ali que é importante, tá? Cara, é incrível como o Toy Story dá diversas lições de vida pra gente, tá? Não é apenas um desenho. A criança provavelmente ela nunca vai pegar isso direito, mas pra gente que é adulto, depois que cresce, cara, a gente entende vários sinais ali, vários entendimentos, vários conceitos sendo trabalhados. Isso é bem interessante. Bom, quando temos aí, né, a Bo Peep, ela voltando, o filme joga uma outra ideia, porque assim, talvez Woody não precise pertencer a uma criança para continuar tendo valor. E a Bo Peep, ela virou um brinquedo basicamente meio que perdida, livre e vivendo de um outro jeito. Só que aí entra uma nova personagem também, né, que é a Gabi Gabi, só que ser escolhida e ela quer ser não só escolhida, mas ela quer sentir que ela é importante também. E o Woody, que antes tentou tirar o Buzz, né, do caminho por medo, agora entrega a própria caixa de voz para ajudar outro brinquedo. E esse aqui é basicamente o arco dele, tipo, de um egoísta por medo para uma generosidade que ele faz ali por uma questão de maturidade. Isso, cara, é bem interessante. Eu gostei pra caramba disso. Então, as ideias que é passada ali são boas ideias. Só o desenvolvimento que não ficou tão legal comparado aos outros, mas tiveram ideias bem legais, ideias repetíveis, foi um pouco repetitivo com Buzz e tudo mais, mas serviu. Então chegamos a Toy Story 5 e aqui o conflito ele vai ser mais direto, né? Basicamente vai ser brinquedos contra tecnologia, e isso infelizmente é uma guerra que não tem como vencer, e vai ser interessante como é que eles vão construir isso durante o filme. Quando é falado tecnologia, é o que a gente vive hoje, tá? Então é celular, é o tablet, é a tela, é a distração, aquela dopamina barata sendo jogada na nossa cara, aquele vício de TikTok, aquele vício de do scroll. Então é isso que vai ser debatido nesse filme e, na minha opinião, vai ser um grande acerto. Só quero ver como é que eles vão desenvolver isso. E sendo bem sincero, cara, esse é um dos caminhos mais únicos possíveis que pode seguir essa franquia agora. Porque se o Toy Story sempre foi sobre brinquedos tentando sobreviver a cada nova fase que a vida vai dando para eles e amadurecendo, então agora a ameaça não é só outro brinquedo ou uma caixa no sótão. A ameaça é a própria infância meio que mudando de formato. O modelo de criança mudou. Isso aqui é genial, porque discute de fato com a época moderna que a gente vive, a atualidade, que hoje o conceito de criança mudou completamente. As crianças de hoje em dia são completamente diferentes das crianças da nossa época, entende? Então assim, essa geração nova, e aqui eu digo até depois da geração Z, já mudou completamente, tá? Já mudou completamente, você mesmo vê. Hoje, crianças de 7, 8 anos já sabem mexer em tudo, tá? Já sabem mexer até com IA. Então, as coisas mudaram bastante. Não existe mais aqui no conceito brinquedo para muita maioria aqui das pessoas. Então, eu tô com a expectativa bem alta para ver como é que vai ser desenvolvido isso dentro do filme. Porque assim, agora que nós somos adultos, a gente que já cresceu, a gente viveu essa época aí do Toy Story, vai ser mais interessante porque a gente vai conseguir buscar e entender melhor os detalhes e os aprofundamentos que o filme vai mostrar pra gente, tá? Antes, o medo era ser trocado por outro brinquedo, né? Agora vai ser pior, como eu falei, ser trocado por uma tela. E aí que o Toy Story 5, como eu falei, precisa acertar em cheio, porque não pode ser somente um fanservice, não pode ser somente, olha lá o Woody de novo, olha lá o Buzz Lightyear novamente. Tem que responder uma pergunta: será que ainda existe lugar para esses brinquedos no mundo de hoje? Bom, se o filme entender isso, pode funcionar. Se não entender, vira só mais uma sequência aí, né? Tentando ordenhar a nostalgia. A gente já viu diversos exemplos aí a esse ano, tá? Que não funciona. Então, cara, Toy Story marcou muita gente que cresceu junto com o público, tá? Eu cresci vendo Toy Story. Você provavelmente cresceu, tá vendo esse vídeo também. A nova geração provavelmente foi apresentada pelos pais, assim como eu apresentei para os meus sobrinhos, meus afilhados e tudo mais. E é isso, tá? Quando você era criança, você queria os brinquedos vivos, que ele tivesse vida, que você... Não, eu nem vou contar aqui as coisas, tá? Beyblade mesmo. Era
um negócio surreal. As cartas de Yu-Gi-Oh! A gente, quando é criança, a gente entende. Então a gente entende o Andy até quando ele cresceu e a fase que ele passou. E quando reassiste, a gente consegue entender também o lado dos banqueiros, que no caso é o lado do Yuji. Yuji não, né? Uji. Então assim, o Toy Story 5, na minha opinião, não precisa fingir que, tipo, nada mudou. Na verdade, ele precisa encarar que tudo mudou e entender isso. E vai ser interessante ver como é que eles vão desenvolver esse filme. Como eu falei, a infância mudou, as crianças mudaram, os brinquedos perderam espaço, tá? Na verdade, eu diria que a minha geração compra mais brinquedos do que as próprias crianças, tá? A gente faz aqui nossos action figures, né? Nossos brinquedos aqui, e é o que eu coleciono, então tenho vários aqui. Eu compro. Então, assim, é talvez por isso que essa franquia ainda deve existir. Eu acho que esse filme é importante, sim. E sim, deveria existir, deveria explicar. E vai ser bem interessante da maneira que eles vão abordar. A gente tem que ficar atento, porque isso diz muito com o que a gente vive na realidade. E, cara, vai bater em um ponto bem interessante aí, tá? Bem interessante mesmo, de como essa geração, ela tá indo, ela tá se caminhando. Então, na minha opinião, sim, é um filme extremamente necessário, bem interessante pra gente ver. E cara, a gente vai se divertir pra caramba. Eu vou me divertir pra caramba. Eu vou lá, vou analisar esses pontos aqui, que poucas pessoas vão analisar, mas também vou me deixar de me divertir, vou assistir o filme, bater aquela nostalgia, que, cara, é incrível e só quem cresceu sabe o que é isso. Inclusive, antes de assistir, eu já tô maratonando, tá? Ontem assisti o 1 e o 2, antes dos filmes eu vou tentar matar o 3 e o 4 novamente, pra já ir com a memória mais aquecida. Então é isso, meus amigos, hype esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like também, se inscreve no canal, seu comentário também é importante pra demais. Tamo junto, fica com Deus, abraço.